que o Galo não conseguiu fazer a partir daquele momento em que toma o gol e especialmente, né, Edu? O que a defesa sofreu tanto hoje? Sofreu principalmente com a bola aérea novamente, né? O segundo gol do Bragantino, eu acho que o primeiro foi uma desatenção, a defesa estava postada, né, montada. Aliás, isso tem que ficar bem claro, né? O Atlético sofreu 7 gols nos últimos 3 jogos, 4 gols pro Sport, aliás, 7 não, né? 9 gols nos últimos 3 jogos. 7. 2 pro Sport, foi o Galo que fez 4 com o Sport, né? 2 pro Sport, 3 pro Fortaleza e 2 agora pro Bragantino. E dos 7 gols que o Atlético sofreu, o Pedro Abílio, nenhum deles a defesa estava exposta. Nenhum dos 7 gols o adversário tinha superioridade numérica, foi cara a cara com o goleiro, o atacante saiu cara a cara com o goleiro, todo mundo correndo para trás. O terceiro gol do Fortaleza foi de um erro no lado esquerdo, mas que na hora do cruzamento tinha muita gente do Atlético dentro da área também. Os gols do Fortaleza hoje, um de bola parada e o outro com a defesa do Atlético postada. Os gols do Sport, a defesa do Atlético toda postada também dentro da área. Tem muito de desatenção, muito mesmo de desatenção, falhas individuais. A gente poderia estar falando do que falou-se lá em 2020 daquele Atlético do Sampaoli, de um time exposto, que jogava com linha alta, que tomava gols de contra-ataque o tempo inteiro. Por várias vezes, os adversários saíam cara a cara com o goleiro do Atlético, era zagueiro correndo para trás, volante correndo para trás, como a gente viu nesse próprio Atlético do Sampaoli, já nessa volta dele, no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Aquele gol simbólico em que Hulk e Scarpa saem correndo para trás e um jogador do Fluminense sozinho, com o goleiro, o que não aconteceu nesses 3 últimos jogos. Então, eu bato na tecla da desatenção, falta de concentração, e isso me preocupa. Isso me preocupa porque o Atlético vai jogar uma final de campeonato. E tudo que você não pode ter numa final de campeonato é desatenção, falta de concentração. E o Atlético, nesses 3 jogos, tomou um caminhão de gols com a sua defesa postada, com superioridade numérica em relação ao adversário e por conta de desatenção. Final de campeonato, mata-mata não permite isso. O Campeonato Brasileiro você tem algumas rodadas aí para se recuperar, para fazer mais pontos. O jogo com o Lanús é único, não tem nem um ida e volta, não é nem mata-mata mais, é só mata. Perdeu, acabou. Perdeu o campeonato, perdeu a vaga na Libertadores. Então tem que estar muito atento, o nível de concentração precisa ser elevado e a turma precisa conversar. Então eu estou muito tranquilo em relação à defesa bagunçada, defesa exposta, para mim não é o caso. A gente tem que saber separar a coisa e ler taticamente como foram os gols dos adversários. E no caso, os gols que o Atlético sofreu nesses últimos 3 jogos, muitos de bola parada e muitos deles de desatenção e de falta de concentração. Acho que é nisso que tem que se apegar o Sampaoli essa semana, trabalhar a cabeça da turma e lá na frente corrigir algumas coisas também. Hoje o Atlético fazia um jogo equilibrado e parou no goleiro adversário em erros de finalizações, o que não aconteceu com a equipe do Bragantino. São coisas que o time precisa ficar atento e eu repito, desatenção e falta de concentração em final de campeonato é imperdoável e o Atlético não pode repetir esses problemas que teve nos últimos 3 jogos. Você acha que existe algum tipo de relação no desvio de atenção, na falta de concentração do Galo nesses últimos jogos, com o fato de estar se aproximando da final da Sul-Americana? Eu acho que pode ser, principalmente no jogo de hoje. Eu não acho que os gols sofridos foram por conta disso, mas eu acho que a queda de rendimento depois dos gols tem muito da final. Tomamos um gol, agora tem que correr atrás, correr dobrado. Eu não vou me desgastar tanto aqui, porque o jogo no final de semana, e depois o Igor Gomes ainda é expulso com 2-0 contra. Acho que hoje sim pode pesar um pouco. Agora contra Sport e Fortaleza acho que não deveria. Se aconteceu muito cedo, com muito tempo ainda para o jogo contra o Lanús, e eu acredito que não. Acho que não foi isso, acho que foi desatenção mesmo de jogo, algo que não pode acontecer. Por isso a minha preocupação. Eu acho que os gols que o Atlético sofreu contra o Sport, contra Fortaleza e contra o Bragantino, principalmente o segundo gol, o gol de bola aérea, são problemas e que precisam ser corrigidos para ontem, porque sábado é final de campeonato, a bola aérea do adversário é muito forte, é perigosa, o adversário é um time
que vem numa campanha muito boa no torneio de regularidade, no clausura agora do Argentino. O Lanús só não venceu mais jogos do que o Rosário Central, que foi a melhor equipe que perdeu a invencibilidade na última rodada. É um dos melhores times momentaneamente, em termos de desempenho, no futebol argentino. Venceu por 3-1 o seu último jogo contra o Tucumã. Chega muito motivado, chega com moral muito elevado. E o Galo chega para essa partida com dois tropeços, mas com sinal de alerta ligado para o seu sistema defensivo. E eu repito, não acho que seja um problema de exposição defensiva, é um problema tático. Eu vejo um problema muito mais de desatenção e de falta de concentração. Eu repito, dos 7 gols, o Atlético estava com a defesa montada em todos eles, muitos deles de bola parada e em todos eles com superioridade numérica em relação ao adversário. Então o problema está dentro de campo com os atletas. Oi. Ô Pedro, só nesse assunto aí, o Lanús nos últimos 13 jogos, no geral, né, somando o Campeonato Argentino e Sul-Americana, tem 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Então, corroborando, né, como disse o Edu, vive um bom momento. O time perde pouco. O Galo também vinha, né, de um período de 7 jogos de invencibilidade, que foi encerrado hoje, né? O Galo não perdia 7 jogos no total e hoje foi derrotado aqui pelo Red Bull Bragantino. Já estamos aqui na sala de imprensa, todo mundo aguardando o técnico Sampaoli. Inclusive, quem está no YouTube da Itatiaia vai acompanhar a entrevista também, vendo o Sampaoli no canal de YouTube da Itatiaia. Viu, Pedro? Falamos em nome da 7K. 9h14. Você ia falar, Simões? Nesse assunto, né? Eu peguei os números aqui da média de gols sofridos do Cuca e do Sampaoli. E eu tirei o Campeonato Mineiro, né? Porque o nível técnico é completamente diferente de Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Mineiro, o Galo do Cuca, né? Porque o Galo nas primeiras rodadas não foi com o Cuca, praticamente não sofreu gol. Então eu peguei só a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Claro que é a frieza dos números, né? E os números nem sempre explicam o jogo. Mas com o Cuca foram 37 gols sofridos e 36 jogos em 1,02 de média. E com o Sampaoli são 21 gols sofridos em 19 jogos, 1,10 de média. Isso só Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Mas como eu disse, assim, os números eles são frios, né? E aí quando a gente pega a média, né? A gente, por exemplo, pega um momento desastroso do sistema defensivo do Atlético, em que tomou 2 gols do Sport, 3 do Fortaleza e 2 do Bragantino. Quando você toma 7 gols em 3 jogos, você está com uma média nos últimos 3 jogos superior a 2, né? Então, o número tem esse aspecto. Mas nesse totalizado, né, e nesses 36 jogos do Cuca, que é só Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, a média de gols sofridos com o Cuca era 1,02, com o Sampaoli hoje é 1,10, reflexo principalmente dessas 3 últimas partidas, até porque o Galo vinha de uma sequência aí sofrendo poucos gols, tá? O Atlético, ele sofreu, antes de sofrer os 2 gols do Sport, ele tinha sofrido 2 ou mais gols num jogo pela última vez, naquele 2-2 com o Bolívar, lá em La Paz, você lembra? Que teve 2 pênaltis, inventou um pênalti, depois teve um outro no final, e aí foi o 2-2. Ele teve uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogos, não sofrendo gol ou sofrendo apenas um gol por partida. E aí, nesses últimos 3 jogos, o sistema defensivo, a coisa deu uma desandada.